Existe alguma emoção que te incomoda muito sentir? Algumas vezes os pacientes chegam até a terapia com o discurso de eu odeio sentir essa ansiedade, eu odeio sentir essa raiva, ou até mesmo eu odeio amar essa pessoa, afinal de contas amar às vezes é algo complicado, né? Porque amar, quando esse amor não é correspondido, pode ser algo muito doloroso. Às vezes pode ser muito difícil lidar com algumas emoções, com algumas das coisas que nós sentimos. E se você se identifica com isso, saiba que eu também me identifico. E hoje quero compartilhar um pouquinho de algo pessoal meu com você para te ajudar a lidar com essas situações, com essas emoções que podem te incomodar. Recentemente, eu conversei com meu terapeuta sobre algo que estava me incomodando muito. Depois de muitos anos achando que eu havia superado algumas questões da minha infância, eu me percebi, meses depois do isolamento social aqui da pandemia, sentindo novamente algo que para mim já estava resolvido. E isso me incomodou bastante, porque a ideia de que aquilo estava voltando foi bastante desconfortável. É ruim, né? Você sabe como que é ruim ter a impressão de que um problema que antes estava resolvido voltou a aparecer. E foi exatamente o desconforto que eu senti ali. E aí nós fomos conversar sobre aquilo que eu estava sentindo e identificamos que, na verdade, todo esse estresse causado pela pandemia, por mais resilientes que possamos ser, todos vivemos algum estresse em função da pandemia, porque houve uma mudança significativa na nossa realidade e a nossa reação natural às mudanças se chama estresse. Então, esse estresse provocado pela pandemia havia ativado em mim um esquema que para mim já estava curado, que era o esquema de isolamento social. Para que você entenda o que é isso, quando a gente tem esse esquema, a gente tem um sentimento de não pertencimento, uma sensação de não fazer parte do meio, de estar realmente isolado do nosso meio e de não pertencer àquele meio. E eu, ao longo da minha história, por muitos anos, tive isso de forma muito intensa. E aí nós fomos conversando, porque aquilo estava me incomodando, e percebemos naquela sessão de terapia que as situações que eu estava vivendo recentemente haviam ativado em mim um sentimento muito semelhante ao que eu sentia lá na infância, quando eu era uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Naquela época, eu estudava e eu era 2 anos adiantada na escola. Então, na minha turma, as crianças tinham geralmente 2 anos, 1 ano e meio a mais do que eu. No início da vida, isso pode até não parecer ser algo muito relevante. Ali, quando a gente tem 4, 5 anos, estar se relacionando com crianças de 5, 6 anos pode ser algo muito tranquilo. Mas ao longo do tempo que a gente vai crescendo, as diferenças elas vão se acentuando, principalmente quando as outras crianças vão chegando à adolescência. E também dependendo do tipo de situações que a gente vive na relação com o outro, as diferenças de idade podem ser significativas. E eu tinha algumas imagens mentais que acabaram voltando à minha mente, que eram exatamente imagens que retratavam essas diferenças. Imagens de situações em que eu fui excluída do grupo por ser mais nova, ou que eu fui excluída do grupo por não ser considerada pelo grupo adequada, por alguma diferença que eu possuía, que naquela época eu não compreendia tão bem, mas hoje eu consigo compreender que tinha a ver principalmente com essa questão da idade. E quando criança, não fazia muito sentido para mim aquilo que eu estava vivendo. Como qualquer criança que é excluída, eu trouxe para mim mesma a responsabilidade, a culpa por aquilo que eu vivia, atribuí a mim mesma algum grau de característica negativa, enfim, trouxe para mim a responsabilidade daquela exclusão. E é muito doído a gente se sentir excluído, muito mais ainda se sentir inadequado, ou seja, incapaz de pertencer a um grupo. Mas a gente cresce, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, a gente vai entendendo algumas coisas e isso vai, aparentemente, para algumas pessoas, né, se resolvendo, que é o que a gente vai entender como sendo a cura do esquema, para outras pessoas não, continua persistindo aquele sentimento. E agora, mais já vivendo essa questão do isolamento social, eu me percebi então sentindo o que aquela criança sentia, aquele mesmo sentimento de não pertencimento, de exclusão, de não fazer parte de um meio social, e aquilo doía em mim, e era muito ruim de sentir. Por que eu estou te contando isso? Porque quando você sente essa ansiedade que você não gosta,
você muito provavelmente está sentindo uma emoção que te acompanha na sua história e significa mais do que simplesmente uma ansiedade. Significa toda a dor envolvida com o desenvolvimento dessa ansiedade. Significa toda a dor envolvida com a sua relação com a ansiedade ao longo da sua história e com os eventos em que essa ansiedade apareceu. Quando você sente solidão, quando você sente raiva, ou quando você ama alguém e não é correspondido, você não está lidando com a emoção puramente, simplesmente. Você está lidando com toda uma história que existe relacionada a essa emoção e que às vezes é uma história dura, difícil de trazer à tona novamente. Por isso é tão importante a gente se conhecer, a gente compreender a natureza das nossas dores, a natureza do nosso sofrimento, a natureza também das emoções positivas que sentimos, o que é que me deixa feliz, o que é que me deixa tranquilo, o que é que ativa em mim ansiedade, raiva, tristeza. É muito importante que a gente compreenda isso para conseguir manejar a situação e a emoção, ao invés de simplesmente repelirmos. Eu odeio sentir isso, eu não quero sentir isso. Não é por aí. A gente pode validar essa emoção. Não, eu posso sentir isso. Eu estou me sentindo rejeitada porque, de fato, durante muito tempo eu fui rejeitada. E essa situação atual me lembra muito aquilo que eu vivi. Que diferença que faz lidar com a emoção com essa validação e lidar com ela com uma rejeição do tipo, não quero sentir isso, odeio sentir isso. Faz muita diferença, gente. Porque quando a gente valida, a gente começa a ser compassivo com a gente começa a ter um olhar carinhoso, afetuoso e gentil sobre nós mesmos que vai nos habilitar a lidar com isso de uma forma mais leve, tranquila e feliz. Quando a gente repele a emoção, a gente nega algo que é importante. A gente nega a própria emoção e também tudo aquilo que desperta, que funciona como gatilho para essa emoção e que tem muitas vezes a ver com as nossas necessidades fundamentais, as nossas necessidades emocionais, que precisam ser atendidas e não repelidas e negadas. Por isso, da próxima vez que você sentir uma emoção e se incomodar pela presença dessa emoção, se pergunte o que essa emoção está dizendo para você. Que tipo de situações ela traz à tona? Que lembranças são essas que ela ativa? Assista a série recente que eu gravei sobre marcas da infância e ela vai te ajudar também a identificar, quem sabe, coisas na sua infância que produziram essa forma de reagir emocionalmente e que fazem com que essa emoção seja tão desconfortável para você. E se for preciso, busque a ajuda de um profissional para lhe ajudar a compreender e manejar adequadamente essa emoção. Não precisa ter vergonha de buscar a ajuda de um profissional psicólogo, afinal de contas, até nós que somos psicólogos temos formação para compreender e manejar essas situações, buscamos também esse tipo de auxílio, porque ter uma pessoa fora da nossa história, nos ajudando a olhar para a nossa história faz muita diferença. Bom, eu espero que compartilhar um pouquinho dessa minha experiência pessoal com você possa ter lhe ajudado a pensar um pouquinho melhor sobre como você lida com as suas emoções. E fique de olho nos próximos vídeos, porque nós iniciaremos, a partir do próximo vídeo, uma série sobre autocompaixão. Uma série muito especial para ajudar você a se conectar consigo mesmo de uma forma mais gentil, compassiva e respeitosa.